Se você me conhece, sabe que eu tento sempre me ater aos fatos. Só que às vezes eu me deparo com algo tão completamente fora do nosso entendimento normal que me dá calafrios. De fenômenos naturais de tirar o fôlego a encontros sobrenaturais aterrorizantes, é melhor diminuir as luzes e pegar algo para se esconder, porque a gente vai dar uma olhada em alguns vídeos inexplicáveis que vão te dar arrepios. Você viu a Selene? Houve algum tempo mais inocente do que acordar em uma manhã de sábado quando criança e correr para comer cereal assistindo seus desenhos favoritos? Bom, se você cresceu no México nos anos 90 e início dos 2000, você pode dizer que esses tempos foram tudo menos inocentes. Esse rosto te lembra alguma coisa? Esta é Selene Delgado Lopes, de 18 anos, e ela chamou a atenção do público pela primeira vez em um comercial de pessoas desaparecidas, que na época eram regularmente transmitidos entre os desenhos animados matinais. O anúncio dizia que ela tinha desaparecido em 22 de abril de 2001, em Álvaro Obregón, e convidava qualquer pessoa com informações relevantes a se manifestar. O quão eficazes esses comerciais eram de verdade eu realmente não sei, mas o rosto de Selene ficou na mente dos espectadores. Avancemos rapidamente para 2020 e milhares de contas do Facebook relataram ter recebido mensagens de uma amiga inesperada. Ninguém afirmava conhecer essa mulher, nem se lembrava de ter aceitado o pedido de amizade dela. Só que o nome os remeteu àquelas manhãs de sábado na infância, Selene Delgado Lopes. Só que a mulher na foto parecia muito mais velha. Depois de todos esses anos, será que Selene tinha aparecido? Seria a mesma pessoa? Infelizmente não. Após algumas investigações, descobriu-se que as mensagens do Facebook eram uma série de contas falsas criadas por alguém, ou mais provavelmente várias pessoas, se passando por Selene. Ao ajustar suas configurações de privacidade, os titulares das contas conseguiam remover o botão de solicitação de amizade e trocá-lo pelo botão de mensagem, fazendo parecer que Selene Delgado Lopes já estava na sua lista de amigos. Mas isso não explica por que essa pessoa desaparecida há mais de 20 anos, de repente despertou o interesse de um monte de pessoas o suficiente para se fazerem passar por ela em massa. Bom, pouco antes de as misteriosas contas do Facebook aparecerem, o Canal 5, a rede de TV que transmitiu o infomercial nos anos 90, vinha postando vídeos provocativos e perturbadores na sua conta do Twitter, os deletando logo em seguida. Munch, munch, time for a munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch. Ok. Um desses vídeos mencionava Selene, o que trouxe seu nome de volta ao centro das atenções e provavelmente inspirou a farsa do Facebook. Mas por que diabos o Canal 5 ia usar uma pessoa desaparecida como parte de uma campanha de marketing assustadora? Se é que esses vídeos eram mesmo isso. Não é incrivelmente insensível? E é aí que a história de Selene fica realmente estranha. Algumas pessoas acham que a Selene do anúncio nem existia. Não há relatos de pessoas desaparecidas, nenhum paradeiro conhecido, nenhuma família se manifestando. Uma garota de 18 anos desaparece sem deixar vestígios e ninguém nunca aparece dizendo que a conhecia. Definitivamente é bem suspeito pra mim. Então nesse caso, quem é que tá nessa foto? Bom, evidências fotográficas sugerem que a imagem de Selene pode ser uma combinação artificialmente criada de fotografias genuínas e esboços da polícia, que foram combinados para criar algo novo. A imagem é de qualidade horrível, até mesmo pros anos 90. Então borrar características distinguíveis e memoráveis em uma imagem coesa não ia ser difícil. E faria sentido, porque as pessoas a lembraram anos depois. Ela foi literalmente feita para ser memorável. E é por isso que ninguém a viu, porque nunca houve ninguém para ser visto. Talvez, mas isso é irrefutável? Provavelmente não. Para começar, quem faria isso? O próprio Canal 5? Se sim, por quê? Em segundo lugar, centenas de milhares de pessoas desaparecem todos os anos, muitas vezes sem nenhuma explicação. Muitas nem sequer aparecem nos jornais locais, quanto mais na televisão nacional. Será que tantos olhos tentando desvendar o caso de Selene complicaram demais a verdade? Eu realmente não sei. Quanto mais você investiga esse caso, mais perguntas surgem. E eu simplesmente não consigo me livrar da sensação de que tem algo que a gente não tá sabendo aqui. Terror em Tóquio. A estrada tarde da noite é um lugar perigoso. É escuro, você tá cansado e se você não tomar cuidado, uma curva repentina pode te pegar desprevenido. Mas para esse taxista japonês, a verdadeira preocupação era menos sobre o que tá fora do carro e mais sobre o que poderia estar dentro. Enquanto dirigia por aí em uma noite, ele parou como se fosse deixar um passageiro entrar. Mas olha a porta do carro.
Sim, ela abre e fecha de novo, só que ninguém entra. Alguns minutos depois ele aparentemente fala sozinho. O caminho para casa tá congestionado. Só que talvez ele não estivesse falando sozinho. Quando ele entra no túnel, um segundo depois, uma figura sombria aparece no banco de trás. O que pode ser aquilo? Um truque da luz? Possivelmente. Assim que ele sai do túnel, a figura desaparece de novo. Mas o alívio do motorista dura apenas alguns segundos antes que a figura retorne. E dessa vez a gente pode claramente distinguir as características de uma jovem mulher. Quem seria ela? Fantasma de alguém que perdeu a vida no túnel? Vai saber. Apesar de parecer ter saído de um filme de terror japonês arrepiante, ela não parece desejar um mal ao motorista, pelo menos. Talvez ela tenha passado anos em um ciclo interminável tentando voltar pra casa. O que você acha? Isso é uma aparição de fantasma de verdade ou só um vídeo fake? Me conta nos comentários. E quando você for fazer isso, se estiver gostando do vídeo, você pode nos apoiar clicando nos botões de curtir e se inscrever. Caso contrário, da próxima vez que você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor, eu posso estar lá, comendo seus lanches, observando você na escuridão, sempre observando. Presta atenção na estrada. Tá, vamos voltar pro nosso vídeo. Um mistério gigantesco. Você já viu algo tão estranho que considerou ser sobrenatural? Bom, quando o usuário do TikTok Andrew Dawson capturou um vídeo de algo estranho no topo de uma cordilheira no Canadá, sua vida nunca mais seria a mesma. E eu não tô falando de uma maneira positiva. Andrew afirmava ter visto um gigante de verdade. E olhando para as imagens, eu meio que consigo ver. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Isso foi assustador, mas não tão assustador quanto o que se seguiu. Andrew fez uma sequência de vídeos posteriores, afirmando que a CIA o estava seguindo. Entre outras coisas, carros aleatórios foram vistos parando do lado de fora da casa dele, e ele continuava vendo o mesmo cara em público. Será que ele estava sendo seguido? Não dá pra ter certeza, mas de repente Andrew ficou em silêncio por cerca de um mês. As pessoas estavam seriamente preocupadas com ele, até que em junho de 2022 ele fez esse anúncio chocante. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. Beleza então, caso encerrado? Eu adoraria que sim. As pessoas rapidamente perceberam que no vídeo de confissão, Andrew fica lançando esses olhares pra fora da câmera, quase como se outra pessoa estivesse ali dizendo o que ele tem que falar. Poderia ser aquele agente da CIA? Ninguém sabe. Tudo que se sabe é que Andrew postou só mais 2 vezes depois da sua suposta confissão. O primeiro vídeo foi enviado 10 dias depois. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Como assim? Com uma legenda tão misteriosa quanto o próprio vídeo, os seguidores de Andrew rapidamente ficaram mais preocupados com ele do que nunca. Mas, contrário ao que ele disse, Andrew ainda fez mais um post, voltando à montanha onde tudo começou. Só que dessa vez não havia gigante, apenas um edifício misterioso no lugar. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Andrew Dawson. Mas o que aconteceu? Bom, a gente não sabe. Muitas teorias foram levantadas, a maioria sugerindo que Andrew encontrou um fim prematuro. Talvez as coisas da CIA fossem verdade. Outras pessoas sugeriram que Andrew era uma farsa e estava interpretando um personagem inventado por uma fábrica de conteúdo. E vamos lá, né? Esse papo da CIA é fácil de falsificar. É só ficar na frente de uma câmera e olhar de maneira desconfortável pro lado. Ou pedir pro seu amigo estacionar do lado de fora e sair quando você aparecer. Nada disso é difícil de encenar, e quando você compara as primeiras imagens do suposto gigante com onde ele filmou o edifício depois, nem parece a mesma montanha. Além disso, ninguém conseguiu encontrar evidências de que Andrew Dawson tenha sido uma pessoa de verdade, tipo certidão de nascimento, endereço, número de telefone e tal. Nadinha. Não tô dizendo que tem uma resposta mais provável que outra, mas todo esse caso é bem estranho. Quer os vídeos tenham sido encenados ou não, eu só espero que nada de ruim tenha acontecido com Andrew, mas o que realmente aconteceu talvez a gente nunca saiba. Céu vermelho à noite. Você já ouviu aquela frase que diz céu vermelho à noite, alegria do pastor? Bom, quando o céu ficou vermelho sobre Zhoushan, na China, eu não acho que a alegria foi o que as pessoas sentiram. Em imagens compartilhadas no site de mídia social chinês Douyin, em uma noite de maio de 2022, os cidadãos da pequena cidade podem ser ouvidos enlouquecendo enquanto tudo acima deles ficava vermelho. O que tá acontecendo aqui? É o Armagedon, o fim
fim dos tempos? Felizmente não. De acordo com o departamento de meteorologia local, o céu apocalíptico foi na verdade causado por refração da luz. Quando as condições meteorológicas estão certas, há mais água na atmosfera. Isso forma aerossóis, que são pequenas gotículas de líquido suspensas no ar ou gás, tipo uma névoa. Como Sushana é uma cidade portuária, as luzes vermelhas dos barcos de pesca que passavam refletiam nos aerossóis e se espalhavam pelo céu. Que alívio, hein? Aposto que você ficou mais tranquilo ao saber que o mundo não tá acabando. Mas esse não é o único fenômeno estranho avistado na China. Em 2013, o trânsito em Nanjing parou quando uma estranha substância espumosa começou a vazar debaixo da rua. Por volta das 21 horas, o pavimento na interseção da rua Wende Bayun começou a rachar e se abrir. E então, como num daqueles filmes de terror lá do B, as rachaduras começaram a produzir essa substância de mau cheiro. Dentro de pouco tempo, o vazamento se espalhou por 50 metros de largura e atingiu 30 centímetros de altura. Antes mesmo que soubessem do que se tratava, bombeiros e policiais correram para isolar a área, e o estranho resíduo foi lavado sem qualquer explicação. Bem estranho. O Ministério da Propaganda da China divulgou uma declaração mais tarde, afirmando que um material usado para amolecer o solo para a construção do metrô próximo tinha vazado. Mas, né? A gente vai mesmo confiar em qualquer coisa que saia da boca do Ministério da Propaganda? Não sei não, hein? Se você tiver algum palpite, deixa aí nos comentários. Rodopiante escocês. Olha só porque o céu acima não tá brilhando em vermelho não significa que você tá a salvo. Em 2022, objetos estranhos foram avistados circulando pelo céu, que se não fosse isso estaria absolutamente normal, acima de Motherwell na Escócia. Caramba, parece a festa de aniversário do Bilbo Bolseiro. Se bem que eu acho que isso não foi obra do Gandalf, ou como muitas pessoas foram rápidas em sugerir, de alienígenas. Se você olhar de perto, pode ver uma fraca trilha de fumaça atrás dessa luz estranha. Só que isso não aconteceria a menos que houvesse uma substância combustível em qualquer coisa que estivesse voando por aí. Eu diria que alguém investiu uma boa grana em botar fogos de artifício num drone e decidiu dar um espetáculo aos vizinhos. Tá, mas e isso aí? Que diabos é esse troço? Essa luz verde brilhante rápida foi capturada mais tarde na mesma noite na mesma área, e eu nunca vi fogos de artifício que se parecessem com isso. Não há bases militares próximas e nenhum avião sobrevoou a área também. Então o que exatamente causou esse misterioso espetáculo no céu? Bom, tem uma possível explicação. Logo no limite da atmosfera terrestre, há milhares de pedaços de lixo espacial voando por aí, como partes de satélites que foram descartadas após a órbita. Se algum desses detritos reentrar na atmosfera, pode queimar feito um meteoro. Quando queima, o fogo resultante fornece energia para os elétrons e seus átomos, mas esses elétrons não podem reter essa energia por muito tempo. Quando eles a liberam de novo, o fazem na forma de comprimentos de onda de luz específicos, e a cor relacionada ao cobre é o verde. Então a cor verde daquela coisa estranha que parece um meteoro pode ter sido causada por lixo espacial feito de cobre. Claro que isso faz sentido, mas é impossível dizer se é 100% o caso ou não. E o fato de dois fenômenos estranhos no céu acontecerem no mesmo lugar na mesma noite é bem estranho. Eu ia me mudar de casa, seja qual fosse a verdade. Casamento intrigante. O seu dia de casamento muitas vezes é considerado o mais importante da sua vida. Afinal, até que a morte nos separe, não é assim um compromisso para ser levado de maneira muito leviana. Só que um casal fazendo seus votos na Indonésia viralizou depois que a noiva pareceu ter uma reviravolta paranormal para pior. Confere aí. Gente do céu, o que aconteceu ali? Bom, se você ouvir atentamente, tem um barulho horrível e estridente logo antes da noiva começar a surtar. O que poderia ter acontecido? Foi uma cobra perigosa sibilando que deixou ela em pânico? Ela teve algum tipo de problema médico ou um ataque epilético? Ou foi algo muito mais sinistro, tipo possessão demoníaca? Por mais extravagante que seja essa última sugestão, muitos dos comentários parecem pensar que a bruxaria tem algo a ver com isso. Seja um parente do além ou um ex-parceiro que discorda da união do casal. Sei lá, eu não tenho certeza de nada. O que eu posso dizer é que a pessoa que fez o upload do vídeo original rapidamente o retirou do ar depois que começou a ganhar atração. Talvez haja outra reviravolta nessa história que a gente ainda não saiba. Teia preocupante.
Sabe uma coisa que me dá arrepios? Aranhas. Eu simplesmente não gosto delas. Nunca gostei e nunca vou gostar. Felizmente, pra mim, eu não moro em Shrewsbury, na Inglaterra. Os moradores acordaram uma manhã em maio de 2023 e descobriram que um grande arbusto em um estacionamento tinha sido completamente dominado por uma enorme teia de aranha. Que pavor! Dá pra imaginar o quão grande era a aranha que fez isso? Bom, felizmente você não precisa pensar nisso. Acredite ou não, isso não foi obra de uma aranha. E não, também não é decoração de Halloween. É na verdade trabalho das lagartas traça de arminho. Todos os anos, quando as larvas nascem, elas tecem uma teia gigante, feita de centenas de milhares de folhas de seda, para se protegerem enquanto comem e engordam. Depois que completam suas metamorfoses e as mariposas voam para longe, a teia se desintegra. Ah, que sem graça. Eu tenho que dizer que é uma tática de defesa eficaz, porque eu tô ficando com calafrio só de olhar para esse negócio. Mas pelo menos não tem nada com que se preocupar, a menos que você seja um arbusto com aparência saborosa. Aí sim você precisa ficar com medo. Muito, muito medo. Salas dos fundos encantadoras. Ultimamente eu tenho me interessado muito pelas salas dos fundos. Caso você não saiba, é uma lenda urbana que ficou muito popular em 2019. De acordo com a lenda, através de algum tipo de bug você pode sair da nossa realidade e acabar em um plano de existência semelhante a um limbo, chamado Sala dos Fundos, normalmente retratadas como locais que deveriam estar ocupados, que estão totalmente abandonados. Há algo incrivelmente sinistro nas salas dos fundos, que mexe muito comigo. E um vídeo postado no TikTok em abril de 2022 chamou a minha atenção mais do que qualquer outro. O usuário avistou um estranho buraco na parede com uma substância não identificada saindo dele. Supostamente, a substância resultou de um excesso de energia causado por uma fenda se formando para a sala dos fundos, e conforme a câmera se aproxima do buraco, o que está atrás dele fica mais claro. Oi? Que foi isso? Então, eu não sei se eu ainda quero ir para as salas dos fundos. Tá, eu sei que esse vídeo é provavelmente uma farsa, e as salas dos fundos são mais lenda do que fato. Mas vai que, né? Se eu algum dia ver um buraco na minha parede que se pareça com isso, eu não vou correr risco. Sem chance de eu deixar o meu na reta para algum demônio de uma realidade paralela me pegar. Círculo arrepiante. Eu não fui feito pro frio. Ah não, apesar da minha pele pálida, esse corpinho aqui foi feito pro sol. E não é só o tempo que me dá arrepios. Coisas estranhas e inexplicáveis acontecem no frio. Em Gladwin, no estado de Michigan, as temperaturas em janeiro de 2019 caíram para 12 graus negativos. E foi isso aqui que aconteceu no Rio Cedar. Como é que isso é possível? É tipo uma enorme plataforma de pouso para aliens no gelo. E também não foi um evento isolado. Apenas uma semana antes, uma seção do rio Presumpscot, perto de Westbrook, no estado do Maine, chamou a atenção dos donos de cães quando um colossal disco de gelo de aproximadamente 91 metros de diâmetro se formou na água. Tá, alguém poderia explicar como é que esses dois gigantescos formatos de lua apareceram no rio? Bom, verdade seja dita, a gente não sabe exatamente o que está causando isso. Na melhor das hipóteses, os cientistas especularam que tem algo a ver com mudanças de temperatura na água abaixo. O ar quente sobe, enquanto o ar frio desce, e quando os dois colidem, cria um tornado. E isso aqui pode ser meio parecido, só que muito mais lento e bem mais úmido. E considerando que eu ainda não ouvi nada da comunidade científica sobre a minha teoria de criptoalienígenas, bom, aí eu tenho que dizer que o ângulo quente-frio giratório pode ter algum peso. Você tem alguma teoria possível sobre como esses discos de gelo se formam? Deixa aí nos comentários. Ardido e fedido. Eu nunca acreditei em inferno. Fogo, dor, sofrimento, isso aí tudo soa pra mim como mais um dia no escritório. Mas olha só, lama não pode pegar fogo, certo? Então se isso não é um portal pro inferno, como você explica esse troço? Essas imagens foram feitas em Kaohsiung, em Taiwan, e apesar das minhas suspeitas, na verdade não é um portal para o inferno. É um vulcão de lama ativo no lago Yangpu. Existem vários desses pequenos vulcões em todo o sul de Taiwan. Eles se formam quando uma pressão imensa das placas tectônicas sobre a Terra é combinada com fortes chuvas, tornando a Terra toda líquida. O lodo resultante é composto principalmente por material orgânico e água, o que é um terreno de reprodução perfeito para bactérias. E você sabe o que bactérias produzem? Metano, um gás altamente inflamável.
inflamável. Aham, então isso pode simplesmente pegar fogo do nada? Não é bem assim. Na verdade, esse fogo se deve a uma pequena demonstração de um morador local. Segundo testemunhas oculares, a lama queimou por cerca de 5 minutos até que o metano acabou. Bem interessante. Mas o metano também é o gás que faz com que os nossos puns cheirem mal. E ver isso de perto e pessoalmente poderia ter sido legal, mas também teria fedido como se alguém tivesse soltando aquele bombardeio. Cara. Mais um motivo para ficar em casa e assistir pelo YouTube, né? Companhia arrepiante. Às vezes, quando eu tô deitado na cama à noite, tem um estranho baque do lado de fora da minha janela. Eu tenho certeza que não é nada. Provavelmente é só mais um guaxinim faminto que tá revirando o lixo. Mas e se não for? Quando a usuária do TikTok Little Enlarge 13 ouviu barulhos estranhos do lado de fora da casa à noite, ela decidiu olhar através das imagens de segurança e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Presta atenção nessa fresta na cerca. O que foi isso? Ela conseguiu capturar uma imagem bem mais clara da frente da casa, só que isso só piorou as coisas. Tá louco, esse é o panda menos fofo que eu já vi. E o que ele tava fazendo rondando a casa da garota à noite é algo que a gente só pode supor. Tava fazendo reconhecimento por um possível roubo ou só querendo dar um susto nela? Bom, se for a segunda opção, ele conseguiu. Claro, o vídeo pode ser algo combinado só pra ganhar visualizações, mas a gente não tem como saber. A figura sinistra poderia até mesmo estar armada e ser perigosa. Eita, melhor nem pensar. Felizmente, ele não parece ter causado nenhum dano à garota, mas em um vídeo mais recente, algo definitivamente não humano pode ser visto rondando sua lixeira antes de se esconder de volta nas sombras. Cruz credo. Se fosse na minha casa, eu já tinha tocado fogo nela. A criatura pálida. O pior trabalho que eu já tive foi o de segurança no turno da noite. Andar por um depósito vazio e apontar minha lanterna para os cantos escuros realmente me dava arrepios. Mas para minha sorte eu nunca trabalhei nesse lugar perto de Moorhead, no estado do Kentucky, onde as câmeras de segurança pegaram essa figura sinistra na calada da noite. Uma conta do Twitter, quer dizer, do X, especializada em paranormalidade, postou as imagens em 2022, descrevendo-a simplesmente como uma criatura pálida. Mas nós praticamente não sabemos mais nada. Algumas pessoas estão convencidas de que mostram um skinwalker, que são uma espécie de bruxa maliciosa capaz de se transformar em animais. Mas isso não parece com nenhum animal que eu já vi. Me lembra mais aquele filme O Abismo do Medo. Bom, para manter a minha sanidade, eu vou preferir dizer que é só um cara brincando com algum tipo de traje, porque acreditar em qualquer outra coisa ia me tirar o sono. Mas esse não é o humanoide com aspecto de skinwalker mais assustador que eu já vi na internet, nem de longe. Recentemente eu me deparei com essa foto inquietante, e eu não sei vocês, mas o meu primeiro pensamento foi: o Slenderman agora sabe nadar? E olha, eu já acho nadar bem difícil, não preciso de mais preocupações. Bom, felizmente as chances dessa coisa encostar no meu pé enquanto eu tô nadando são quase nulas. Isso porque a figura gigante não é o Slenderman no fim das contas. É na verdade o ex-astro da NBA Manute Bol, e o motivo de ele parecer tão extraterreno é porque ele tem enormes 2,30 metros. Sim, o cara é incrivelmente alto. Ufa! Aqui eu já ia estar prestes a pegar minha toalha e sair correndo. Mistério da montanha. Todo mundo sempre me diz pra sair mais. Já deram uma olhada como é que as coisas estão lá fora ultimamente? Ou tudo é venenoso ou tá pegando fogo. Então o meu jeito de tomar um ar fresco é pela internet. E desse jeito eu consigo ver coisas realmente incríveis. Tipo isso aqui. Uau, isso é lindo, só que de fato eu não sei o que eu tô olhando. Parece algum tipo de portal que os aliens usariam pra atravessar e nos invadir. Eita, mas não entre em pânico porque não é. Mas a realidade é tão doida quanto. Essa anomalia natural não é um reflexo da lente nem um truque de câmera. Isso se chama subsol e foi avistado na região da Patagônia, na Argentina. Quando os raios do sol brilham sobre partículas de gelo suspensas na atmosfera, o gelo funciona como um espelho gigante que reflete a luz pra cima em um efeito de halo. Você provavelmente nunca viu um, porque além das condições terem que ser perfeitas, você tem que estar acima do espelho de gelo olhando para baixo para enxergar. Caramba, e eu que por um segundo pensei que a gente tinha desbloqueado o salto de portal para outro mundo. Boneca perturbadora.
Uma das coisas mais icônicas e assustadoras que sempre me dão arrepios são bonecos e bonecas, sejam psicopatas andando de triciclo ou brinquedos infantis amaldiçoados vitorianos. Esses negócios são terríveis, mas um tipo específico de boneca que me dá arrepios por uma razão que você pode se surpreender, por causa da maneira como são assustadoramente realistas, são essas tais de bonecas reborn. E sim, são bonecas, não são bebês de verdade. Elas parecem incrivelmente reais, né? Mas alguém aí tem muito medo delas. Desde a década de 1990, um coletivo crescente de artistas vem criando bonecas de silicone hiperrealistas para colecionadores e entusiastas. E esses artesãos vão a extremos incríveis para fazer suas criações parecerem o mais próximo possível do real. O material de silicone é selecionado especialmente para simular a pele de verdade, até mesmo pintado com os mesmos tons manchados. Os cabelos são inseridos individualmente na cabeça também. O processo todo pode levar vários dias, e as bonecas finalizadas podem custar mais de incríveis $20 mil. Agora, vou ser honesto, eu acho essas bonecas horríveis de se olhar. Você já ouviu falar do conceito de Vale da Estranheza? Basicamente, quanto mais algo se assemelha a um humano sem realmente ser um humano, mais assustador e perturbador parece. E é bem isso que eu sinto. Mas eu acho que esse não é o hobby pra mim. Então, se você tem uma boneca dessas e a ama, eu fico feliz por você. Mas isso realmente me perturba de maneiras que eu não consigo compreender. Mas como é que é pra você? Você consideraria ter uma dessas ou sente o mesmo que eu? Me conta aí nos comentários. Medo do Norte. A Noruega está familiarizada com shows de luzes estranhas no céu. É um dos lugares mais famosos para ver as luzes do norte. Mas em 2009, um espetáculo totalmente diferente tomou conta dos céus. Só que esse era muito, mas muito mais estranho. Por volta das 8 horas da manhã do dia 9 de dezembro, um grande padrão espiral intenso e brilhante começou a girar repentinamente no céu e a crescer cada vez mais. A fonte do espetáculo de luz parecia estar em algum lugar além do horizonte, mas ninguém conseguia dizer ao certo o que poderia ser. Seria um pedido de socorro para o Batman norueguês, e isso não se parece em nada com as chuvas de meteoros de antes. Explicações iniciais pensaram que poderia ser um foguete espacial, ou um satélite girando fora de controle devido a um motor defeituoso. Só que ninguém se apresentou relatando danos aos seus satélites, então essa teoria meio que esfriou. Atualmente se presume que o espiral estranho foi um despejo de combustível por um foguete ou satélite que estava passando para se livrar do peso excessivo durante um voo curto. Foguetes geralmente giram para lançar o seu combustível para o espaço, o que pode criar visões como essa. E o pequeno raio azul do Batman que você pode ver supostamente mostra a trajetória do veículo se afastando. Mas eu tô convencido disso? Não muito. Parece muito uniforme e padronizado para ser algum tanque de combustível vazando. Tipo, olha só para isso. E ninguém confessou nenhum despejo de combustível também. Poderia ser algo extraterrestre então? Vou deixar essa dúvida no ar. Nina Kuladina. Quando se trata de paranormalidade, a sua mente provavelmente pula direto para fantasmas. Mas na verdade o termo se aplica a qualquer coisa que esteja fora do entendimento científico normal, como a mulher russa do século XX Nina Kuladina, que afirmava ser capaz de mover objetos com a mente. Segundo Nina, ela descobriu seus poderes pela primeira vez na década de 1960. Seguindo isso, o governo soviético ficou cada vez mais interessado nela e a chamou para fornecer demonstrações. Incrivelmente, algumas delas foram filmadas. Segundo testemunhas, ela podia levar de 2 a 4 horas para acumular energia psíquica suficiente para mover um objeto. Mas uma vez que ela começava, os resultados falavam por si só. Isso é uma completa doideira. Claro, os céticos vão dizer que ela tá só usando ímãs, e talvez eles estejam certos. Muitos jornalistas da época a acusaram de ser uma fraude também. Só que em 1987, ela ganhou uma ação de difamação contra uma revista que a acusava de ser uma golpista. Então deve haver algum peso nisso. E isso que a gente nem falou ainda de como as demonstrações a afetavam fisicamente. Nina poderia perder até quase 1,5 kg a cada vez, e o seu pulso disparava para cerca de 250 batimentos por minuto. Para comparação, a frequência cardíaca normal de um adulto fica entre 60 e 100 batimentos por minuto. Agora, não me entenda mal, Nina poderia mesmo estar trapaceando, mas a tensão que o seu corpo estava passando sugere que algo verdadeiramente extraordinário estava acontecendo. Telecinese ou não, não dá para ter certeza, mas definitivamente tinha algo de errado com Nina Kuladina. A Possuída.
A passagem do tempo é algo assustador. Quando eu era criança, não existia Netflix. Eu tinha que implorar pra minha mãe me dar dinheiro pra eu alugar um filme naquelas máquinas Redbox. Mas o circuito de TV apontado pra uma Redbox em uma loja capturou algo bem mais assustador. O que você acha que pode estar acontecendo aqui? Sim, porque isso é bem assustador. Ela parece estar possuída por algum espírito do mal. Claro, pode ser apenas uma imagem congelada bem infeliz da filmagem. Mas por que diabos alguém ia querer inclinar a cabeça pra trás nesse ângulo? E quando você olha atentamente pros olhos dela e pra torção na coluna, parece que todo o corpo dela tá passando por algum tipo de contorção. O que poderia ter feito a moça jogar a cabeça pra trás de maneira tão violenta? Porque de verdade eu não faço a menor ideia. E eu só espero que tenham limpado essa máquina com água benta antes de alguém mais usar. Um salto gigantesco para a humanidade. Nós estamos de fato vivendo a grande era da exploração espacial, e é louco pensar que muitos de nós podem fazer uma viagem ao espaço, se tiver dinheiro suficiente para isso. Mas particularmente eu teria muito medo de flutuar para o espaço assim. Não, essa imagem não é manipulada, ela é 100% real. O astronauta se chamava Bruce McCandle II, e em 1984 foi a primeira pessoa a completar uma caminhada espacial sem amarras. Em outras palavras, ele dispensou os cabos de segurança que o ligavam à espaçonave e saiu flutuando por aí. Eu não consigo pensar em nada mais aterrorizante. Tá aí, peraí, como é que ele conseguiu voltar? Bom, olha esse dispositivo gigante em que ele tá preso. Ele se chama MMU na sigla em inglês, ou traduzindo, Unidade de Manobra Tripulada. 2 tanques de alumínio cheios de nitrogênio manobravam o traje através de um sistema complexo de 24 propulsores. O astronauta usava as pontas dos dedos para manipular os controladores manuais no final dos 2 braços. Uma vez que alcançavam a orientação desejada, podiam acionar uma função automática de altitude que o mantinha inerte na posição da unidade em voo. Basicamente o mantinha parado, e isso é incrível. Agora, o traje passou por um rigoroso procedimento de teste antes de ser certificado para voar, mas essas imagens arrepiantes foram capturadas no seu primeiro uso. Nesse mesmo ano, McCandle se aventurou a mais de impressionantes 91 metros de distância da sua nave, e apenas 2 dias depois ele saiu de novo, dessa vez para praticar recuperação e reparos de satélites. As 2 jornadas duraram cerca de 6 horas cada, sem chance de você me ver entrando num traje desses. E se você chegar lá fora e algo der errado, e você acabar flutuando lentamente para longe no abismo escuro e frio, ninguém ia ser capaz de te salvar, ou de ouvir você gritar. Que pesadelo! A mulher à beira da estrada. Estradas podem ser lugares assustadores. Se você tiver sorte, o pior susto que você vai levar vai ser ao ver a decoração de Halloween de alguém. Mas se tiver azar, pode ser muito, mas muito pior. Em 2018, um motorista estava dirigindo à noite por uma estrada solitária em Kedah, na Malásia, quando passou por alguém à beira da estrada. Muito estranho. E o que essa mulher estava fazendo lá fora no meio da noite sozinha? Cheio de perguntas, o motorista continuou. Peraí, mais uma pessoa de vermelho? O que parece ser a mesma mulher é vista de novo, isso apenas alguns segundos depois. E então as coisas passam de estranhas para aterrorizantes. Não, chega, pode parar, chega. Deu pra perceber como o rádio até saiu do ar nesse último encontro, e aquele zumbido arrepiante. No folclore malaio, espíritos femininos vingativos, conhecidos como Pontianaks, supostamente vagam pelas estradas em busca de vítimas. Seria esse vídeo uma prova disso? Eu não sei, ninguém sabe. Desde que esse vídeo foi postado, nenhuma informação ou contexto adicional foi trazido à luz. Eu só sei de uma coisa, eu nunca mais vou dirigir à noite. Ufa, você pode ficar feliz em saber que a gente chegou ao final desse vídeo. E eu não sei vocês, mas eu vou dormir com a luz acesa hoje à noite. Qual desses vídeos mais te assustou? Me conta nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.